Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 18. Nós estamos estudando sobre a oração e durante algumas sextas-feiras nós vamos estar estudando apenas sobre oração. Eu gostaria que um diácono, por gentileza, ficasse com o microfone, que culto de ensino eu aprendi que é igual a escola dominical. Eu vou passar alguns versículos aqui, os irmãos que encontrar aí, vai ler, vai me ajudar. Tá bom? Então, um diácono aí com o microfone na mão, que nós vamos estar passando aí para os irmãos me ajudar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Aleluia, eu também. Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e... orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa, de estarmos buscando a Tua presença. Senhor, nos dê clareza na Tua palavra, nos dê entendimento na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, conforme a Tua palavra vai sendo explicada, falada, pregada, que o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nosso coração. Senhor, ajude-nos a colocar em prática a Tua palavra, é o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Se assente adorando o nome do Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, sexta-feira passada nós falamos sobre a oração que Jesus ensina, a oração dominical, a oração universal, que todos nós conhecemos. Ela é um modelo para que através dela possamos conversar e falar com Deus. Oração é diferente de reza. O que é reza? É uma repetição de palavra. Oração é um diálogo. Oração é uma conversa com Deus. E é diante desse assunto que nós vamos estar falando aqui por algumas sextas-feiras, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Nós tiramos aqui algumas lições na sexta-feira passada, e hoje também nós vamos continuar falando, porque nós aprendemos que quando estudamos a respeito da oração, nós aprendemos que a oração ela tem como um plano de dialogar, de louvar e de comunhão com Deus, ok? Nós não podemos conversar com alguém com a qual nós não conhecemos, não é verdade? Ninguém chega conversando com outra pessoa, falando da vida, se ele não vai ter uma intimidade, se ele não vai ter uma liberdade, se ele não vai conhecer a pessoa. Nós temos a nossa privacidade e a nossa intimidade, já que a oração ela é um diálogo, já que a oração ela é uma conversa. A quem nós devemos orar? Para quem nós devemos orar? Como nós devemos orar? É o que nós vamos aprender um pouquinho hoje a respeito da palavra de Deus. Eu peço que, por gentileza, alguns irmãos, eu vou precisar de, a princípio, 3 irmãos, tá bom? Primeiro versículo que eu quero que o nosso irmão ou irmã fique de pé e leia, se puder, Deuteronômio 4, 29 e 30. Deuteronômio 4, 29 e 30. Outro irmão, por gentileza, procure na sua Bíblia aí, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4. E também outro irmão, por gentileza, Salmos 119 e o verso 2. A quem devemos orar? Essas são as referências a qual nós vamos estar lendo agora aqui, em nome do Senhor Jesus. Sei que o rapazinho aqui também é rápido, mas você
pegue aí e leia Deuteronômio 4, 29, quem encontrou, 29 e 30. Então, dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiver em angústia, e todas essas te alcançarão. Então, no fim de dias, te virás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. A quem devemos orar? A Deus, ao nosso Senhor. Outro irmão, por gentileza, 1 Crônicas 16, 4. Sem briga, um de cada vez, tá bom? Leva o microfone lá. Isso. 1 Crônicas 16, 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. A quem eles estão louvando, a quem eles estão celebrando? Ao Senhor, ao Deus de Israel, ok? Salmo 119, verso 2. Salmo 119, quem encontrar aí, fica de pé. Nosso irmão vai estar levando o microfone para você, irmão ou irmã. Salmo 119, verso de número 2. É culto de ensino, né, irmãos? Então, vamos lá. Você vai usar bastante a Bíblia. Salmo 119, verso de número 2. Bem-aventurado os que guardam os teus testemunhos e buscam de todo o coração. Amém? A quem devemos buscar? A Deus. A quem devemos orar? Ao Senhor. E como devemos orar? De todo nosso coração. Amém? Queridos, nós também aprendemos alguns versículos nos traz à memória que somente ao Senhor nós temos que buscar, somente ao Senhor Deus nós temos que orar, e o Senhor condena uma prática que seja diferente disso. Nós sabemos que há um só Senhor, um só Deus. Nós aprendemos na palavra do Senhor Jesus que há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Há algum lugar por aí que tem santo para causa perdida, tem santo dos animais protetores, tem santo do casamento, tem santo de tudo. Nós temos um Senhor, aleluia, Jesus Cristo, o único. Ele casa, Ele cura, Ele livra, Ele faz milagre, Ele pode tudo. Somente o Senhor. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho. Um caminho que temos que seguir ao Senhor é apenas Jesus Cristo. E o Senhor condena tal prática, que mude esse princípio, mude essa ordenança. Êxodo capítulo 20, mais 3 irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Outro irmão, por gentileza. Eu sei que vocês estão meio canhadinhos, mas vocês vão acostumar comigo, tá bom? Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Isaías capítulo 44, versículo 8. Primeiro irmão, Êxodo 20, versículo 3. Segundo irmão, Deuteronômio 6, versículo 4. Tá bom? André, microfone, André, como está com live? Não terás outro Deus diante Isso. de mim. Não terás diante de mim, ok? O Senhor abomina, o Senhor não está aprovando. Apenas um deve ser buscado e adorado, é o nosso Senhor. Outro versículo está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Eu vou pedir para os irmãos usar o microfone, porque está sendo transmitido, né? Então, se você falar, os irmãos que estão assistindo não vão ouvir. Então, pega o microfone, André, mesmo com essa voz de trovão. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Ele é o único Senhor. Vamos lá, mais um. Isaías 44, verso 8. Isaías 44, verso 8. Você que gosta de anotar, anote também. Faz bem. O cérebro pode te deixar na mão,
mas papel e caneta não. Nossa irmã, leva o microfone para ela ali, por gentileza. Isaías capítulo 44 e verso 8. Não vos lembreis nem temais, porventura desde então não vos leis, diz, ouve e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outro rocha que eu conheça. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, a quem devemos buscar? Ao Senhor. Ele é único, não há outro. A quem devemos orar? A quem devemos conversar? Com o Senhor. Hoje nós temos o Cristo Jesus, o nosso Senhor, Filho de Deus. Queridos, a Bíblia também, ela nos aconselha, a Bíblia, ela nos ensina a orar em todo o tempo. A orar em todo o tempo. E quem sabe alguém pode ficar na dúvida e perguntando, pastor, como se deve orar em todo o tempo? Eu costumo dizer o seguinte: se você ver alguém falando sozinho na rua, você tem duas opções. A primeira opção, se você vê alguém falando sozinho na rua, ou ele é doido, ou ele é crente. Não é assim, irmão? Porque crente, ele está andando de bicicleta, está falando com Deus, está cantando um hino, está fazendo, não é assim? Está na fila do banco, está falando com Deus, e ainda mais hoje que tem um fonezinho, aí que toca o hino, que a gente fica lá navegando na glória. Não é assim? Então, pastor, como? A Bíblia aconselha estar em todo o tempo em oração, é você estar ligado no céu, é você estar com o seu pensamento ligado ao céu, é você estar trabalhando, mas o teu pensamento está, Senhor, me dá graça, me ajuda, é conversar com o Senhor. Se você parar para ver, irmãos, uma das desculpas que a nossa geração está tendo, é que eles dizem todos a mesma coisa. O que é? É falta de tempo. Mas eu posso conversar com Deus no trabalho, eu posso conversar com Deus dirigindo, eu posso conversar com Deus na fila do banco, eu posso conversar com Deus em todo lugar. A Bíblia diz que se eu abrir o meu coração e através do sangue de Jesus eu posso estar diante de Deus, eu posso conversar com Deus. Aí sentado aí onde você está, você pode fechar os teus olhos e falar, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Enquanto o pregador está pregando, você pode também interceder, orar. Senhor, dá graça para o pregador, dá graça para o pastor, usa ele, fala conosco pela tua palavra. Você pode em todo momento estar ligado no trono da graça, ligado no céu, orando, falando com Deus. E nós vamos observar algumas referências. Mais uma vez o texto que nós lemos em Efésios 6,18. Mais uma vez o texto que nós lemos, Efésios 6,18. Logo após, um irmão aí, por gentileza, 1 Timóteo 2, do 1 ao 3, tá bom? Vamos ler todos juntos, Efésios 6,18. Efésios 6,18. 1, 2, 3 e... orando em todo tempo e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. Pastor, esse santo aí é o santo lá da igreja, lá o santo padroeiro, o santo casamenteiro, o santo isso? Não, irmão. Sabe quem é o santo? Dá uma olhadinha para essa pessoa que está perto de você aí, dá. Ele é um santo. Por quê? Porque nós somos purificados, santificados pelo sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Algum irmão, por gentileza, aí, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Admoestando-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Opa, segura aí. Por todos? Os homens. É por todos os? Homens. Não é só o sexo masculino não, tá? Fala da humanidade, homem e mulher, orando por todos os? Homens. Pode continuar, varão. Pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Vamos lá. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Aí esse versículo 2, volta aí lindo, versículo 2, olha que coisa linda. Pelos reis e por todos que estão em eminência. Hoje nós não temos um governo de questão de monarquia, né? Hoje nós temos um presidente, já tivemos até uma presidenta ou uma presidente mulher. E aí fica aquela briga, irmãos, hoje em dia. Por exemplo, hoje nós temos um governo que foi eleito, né? Queira você ou não, se teve ou não teve o que as pessoas falam, mas está eleito. É um governo que ele é totalmente o contrário aos princípios da igreja. Ok? Partidos levados à esquerda. Por isso que eu não consigo entender, e não adianta, que eu não vou conseguir entender alguém que é cristão ou cristã e apoia partidos de esquerda que são todos contra os princípios bíblicos. Não cabe, irmão, não cabe. É igual o Saruê colocar uma roupinha de crente, uma Bíblia na mão e ficar falando, eu sou crente, vem aqui, vamos lá, estamos juntos. Não funciona, não dá, não tem como colocar. É contra a palavra de Deus, são contra os princípios da palavra de Deus. Tá? Ponto. Aqui é um outro assunto. E um bom momento de falar até sobre esses assuntos é agora, porque nós não estamos ainda naquele momento que é de correria política nas cidades. Mas, por mais que seja um ano político, mas dá para falar um pouquinho melhor. O papel da igreja qual que é? Orar. Independente se é o A ou o B. Independente se eu gosto ou não gosto. Se eu sou a favor ou não sou. Está eleito, está em eminência. Nada sai da permissão de Deus. Se está lá, qual é o papel da igreja? Qual é o seu papel, crente? E a gente fica até difícil de falar, não engole, né? Porque eu sei que tem pessoal, às vezes é roxo. Não, isso aí não vou, nem oro para que Jesus leve logo. Não, nosso papel é orar. E esse é o papel do cristão. E ele ainda continua falando assim, para que o povo tenha paz, para que tenha uma vida sossegada, por mais que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, e por mais que possamos orar para que Deus traga paz, nós sabemos que nós estamos vivendo os momentos finais da igreja, e o negócio vai apertar. Então, eu aprendo na palavra do Senhor, que eu oro a Deus, que eu tenho que viver uma vida em oração, conversando, dialogando com Deus, como nos apresentar diante do Senhor, e como não fazer, adorando, orando ou pedindo para outros deuses, porque só há um Senhor, só há um mediador, só há um Deus. Então, o papel da igreja, independente de qual seja o seu candidato favorito, o papel da igreja é orar. E ponto, irmão, e acabou. Amém ou não amém? Amém. Então, vamos pular? Vamos lá, vamos continuar. Nós aprendemos também, irmãos, na Bíblia Sagrada, que nós precisamos perseverar na oração, para que o Senhor nos ajude a vencer o mal. Alguém, por gentileza, leia Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Se possível, eu quero ver um jovem, um adolescente também, né? Porque jovem anda com Bíblia. Amém ou não amém? Amém. Adolescente também, amém ou não amém? Isso. Melhor coisa é andar com Bíblia, irmão. Vamos lá. Quem encontrou aí? Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Esse é fácil, né? Encontrou, nosso irmão encontrou ali, ó. Isso. Vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso?
Irmãos, na rodoviária do Guarujá, perto, tem um monte. Ele é chamado do Monte da Vitória. A oração, ela precisa estar acompanhada com a vigilância. A oração, ela precisa estar acompanhada com a vigilância, porque se eu orar e não vigiar, não adianta. E eu nunca vou esquecer um ocorrido lá naquele monte do Guarujá. Um irmão subiu sexta-feira de manhã no monte. Que dia foi que eu falei? Sexta-feira. Ele passou a sexta-feira toda no monte orando. Passou sábado, irmão Lucas, o dia todo no monte orando. Passou domingo, o dia todo no monte orando. Quando chegou a noite, umas 10 horas da noite, ele desce do monte. E quando ele está descendo do monte, no pé do monte, eu não sei o que houve ali. Eu só sei que ele cai na pancada com o irmão no pé do monte. Era murro para um lado, era chute no outro. E tiveram que separar o irmão. Agora, irmão, não precisa, né? Não dá para. Isso é muito simples de entender. Resolveu, irmão, orar sexta, sábado e domingo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque não vigiou. Então não adianta orar e não tem que estar junto. É a mesma coisa de você perguntar assim: pastor, qual é mais importante? Vigiar ou orar? Eu te respondo com uma pergunta: qual é mais importante para o passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Os dois precisam estar juntos. Então nós temos que vigiar. Então não adianta o irmão viver orando na igreja, se consagrando, buscando, sendo que em casa não vigia, sendo um bom pai, sendo um bom esposo, sendo um bom filho, sendo um bom funcionário, sendo um bom obreiro, aonde for, porque não vai adiantar. A oração precisa estar junto com a vigilância. Se a pessoa não vigia, está dando brecha para Satanás, porque a carne está aí, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém ou não amém? Então a oração, ela precisa ser acompanhada com a vigilância. Outro ponto importante, irmãos, eu disse aqui na sexta-feira passada a respeito daquela pessoa que só te procura quando está interessado. Você lembra? Só te procura quando quer alguma coisa. É igual aquelas pessoas que tá tudo bem, não aparece na igreja. Tá tudo ruim, até no culto de ensino ele vem. Tá ruim, até na consagração ele vem. Tá ruim, até na escola dominical ele vem. Por quê? Porque tá ruim, ele quer buscar, quer orar, mas quando estava dando tempo, quando estava bem, esqueceu de orar, esqueceu de conversar com Deus, esqueceu de falar com Deus. E a Bíblia Sagrada é a nossa base para tudo. E quando eu falo isso, você pode pensar assim: mas pastor, será que isso acontece? Acontece. Você conhece alguém assim? Quem conhece? Não precisa falar quem é não. Você conhece alguém assim? Só procura a Deus quando o negócio está apertado. E eu posso até estar falando para você. Você ficou até meio acanhado e falou assim: não vou levantar a mão porque sou eu. Na Bíblia também tem as pessoas assim. Vamos ler a palavra do Senhor? Alguém pode ler aí? Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15, versículo 18. Um outro irmão ou outra irmã, por gentileza. Juízes capítulo 16, versículo 28. Juízes 15, 18. Juízes 15, 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Sabe quem está falando isso aí? Quem lembra? Sabe quem está falando essas palavras? Sansão.
Ele é um exemplo clássico. Só orava quando o negócio estava apertado. Quando o negócio estava apertado, ele abria a boca para clamar ao Senhor para orar. Vamos ler outro texto? Juízes 16, 28. Juízes 16, 28. Juízes 16, 28. Pode ler? Leva o microfone para lá. Lê, minha irmã. Juízes 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me. Agora só está vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Isso. Olha aí, mais um exemplo dele. Orando porque estava precisando. E a Bíblia diz, a Bíblia nos aconselha que nós temos que orar em todo tempo. Pastor, o que é orar em todo tempo? É só quando a geladeira está cheia? Não. É também quando a geladeira está vazia. É só na alegria? Não. É também na tristeza. É só na bonança? Também não. É também na escassez. Nós precisamos estar sempre em oração. Nós precisamos sempre estar conversando, falando com Deus, dialogando com Ele. E nós vamos observar também a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Alguém pode ler? Mateus 26, 36. Depois outro irmão, Lucas 21, 36. Nós devemos ter perseverança em oração. Mateus 26, 36 e também Lucas 21, 36. Boa coisa, depois do barulho do glória a Deus, que é o melhor barulho de página de Bíblia, é o melhor esse ouvir dentro de uma igreja. Vamos lá? Mateus 26, 36. Quem encontrou pode ficar em pé e ler. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Amém? Lucas 21, 36. Glória a Deus. Lucas 21, 36. Vamos lá, culto de ensino. A nossa irmã lá atrás, ó. Se alguém puder, isso, meu lindo. Lucas 21, 36. Depois, Romanos 15, 30, 31. Romanos 15, 30, 31. Agora, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Vamos lá? Romanos 15, 30, 31 agora. Nossa irmã ali, né? Leva o microfone para ela ali, meu lindo. Romanos 15, 30, 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que está na minha administração, que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Romanos 15, 31, não foi 30 isso? 30 e 31. Pode 30 ler o 30. 31. Isso. E rogo vós, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. 15 30, esse daí. Isso, agora 31, pode ler novamente. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que está na minha administração,
que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Amém? Amém. Pastor, há batalhas que nós vamos vencer apenas através da oração. Não adianta, irmãos. Há batalhas que nós só vamos vencer através da oração. Por isso, eu não prestei atenção, me perdoe se tem, eu não prestei atenção. Conjunto de intercessão ou grupo de intercessão na igreja, como é importante ter um conjunto, um grupo de intercessão na igreja. Porque, queira você ou não, irmãos, enquanto o culto está rolando, há uma batalha espiritual. Acredite você ou não, há uma batalha nesse momento entre anjos e demônios. Queira você ou não, há uma batalha espiritual acontecendo. Demônios lançando seta na tua mente para você estar em todo lugar, menos aqui na igreja. Demônios lançando seta, mensagem que não para de tocar no teu celular, para quê? Para chamar a tua atenção, para você não estar prestando atenção no que Deus está falando. E muitas vezes nós estamos aqui e vem aquele pensamento: Jesus, já está chegando um dia tal, já está chegando o aluguel, já está chegando a conta, não tenho dinheiro. Acontece de tudo, meu filho isso, meu filho aquilo, tudo para poder tirar a tua atenção. É uma batalha espiritual. Você já percebeu que às vezes tem culto, parece que o culto está meio travado, parece que a oração não passa aqui do teto. Aí é onde nós temos que ter sensibilidade espiritual para começar a guerrear, como Paulo está dizendo aqui, batalhar comigo na oração. Senhor, vai repreendendo toda a frieza, vai repreendendo toda a seta maligna, vai repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra como semente caia no coração do teu povo, germine, dê fruto. Irmãos, sabe por quê? Nós precisamos estar orando, buscando a presença do Senhor, porque não adianta, e é triste, você está vindo de sexta, você está vindo quarta, você está vindo domingo de manhã na escola dominical, você está vindo para o culto à noite, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra e não procurar praticar a palavra. E sabe como que vai vir a prática? É através das provas. Por exemplo, Senhor, me dá paciência. O que vai acontecer, irmão? Vai acontecer situação, para quê? Para você ter ciência. Senhor, me dá domínio próprio, me ajuda. E você é sanguíneo, arretado. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer mais coisas para você poder sair da graça. E aí é onde o Espírito Santo nos ajuda. É aí aonde nós temos que estar orando, pedindo a graça de Deus. Espírito Santo, me ajuda. E eu e você, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós vamos estudar sobre isso também, que até o Espírito Santo nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar em casa orando e você vai dizer, vou orar. Aí você ora, e está orando, e está ali, aí tu fala assim, meu Deus do céu, hein, rapaz, hoje eu estou orador demais, hoje eu falei com o papai do céu, devo ter falado aqui no mínimo aqui 1h30, aí quando tu olha no relógio, 2 minutos e meio, irmão, não é assim? Só que também tem momentos que você vai orando, eu gosto de colocar um louvor, vou louvando, daqui a pouco eu vou, deixo aquele momento de silêncio, porque eu quero ouvir Deus ministrar o meu coração. Aí eu vou falando, e vai falando, e você vai orando, aí Deus vai te fazendo lembrar. Quem já teve em casa aqui, lembrei do fulano, não sei por que lembrei de fulano. Já teve uma experiência assim? Do nada, está na tua casa, tu lembra do fulano. Tu acha que é isso, irmão? Fala para mim, tu acha que isso é um quê? É só porque tu pensou só? Não, é o Espírito Santo, fala assim, ei, ora por ele agora. Lembrei de fulano. Jesus, visita fulano agora em nome de Jesus. Eu não sei porque eu estou pensando nele agora. Como pastor, como líder, desse jeito. Eu ainda não decorei o nome de quase ninguém aqui, mas visualmente eu já sei quem é os irmãos. E às vezes Deus não vai me...
Eu não vou lembrar o nome, mas Deus vai me trazer você na mente. E eu vou falar: ô Jesus, aquele irmãozinho que falou comigo sobre isso, isso e aquilo, visita ele, visita a casa dele, visita a saúde dele, visita o pai, a mãe, a irmã, o tio, a avó. Assim, o Espírito Santo vai nos lembrando, vai falando com a gente. Por isso que é importante eu e você estarmos sempre, em todo tempo, falando com Deus, orando, falando com Ele. Pastor, mas estão me chamando de doido. Não tem problema, irmão, não tem problema. Aleluia, oh glória. A Bíblia diz assim, que nem os loucos errarão o caminho. Glória ao nome de Jesus. Eu já fui chamado de radical, eu já fui chamado de careta, mas infelizmente todos aqueles que um dia zombaram de mim na minha adolescência, infelizmente ou já morreram ou estão perdidos por aí. E o careta e o radical, para a glória de Deus, está aqui, ó, falando com você. Por isso que é importante nós termos uma vida de oração. Nós temos que ter reverência para falar com Deus, temor para falar com Ele. Eu entendo até a nossa igreja, em relação a alguns louvores, quando fala-se com Deus, você, eu entendo. Falamos isso assim, ó, isso é questão, a falta de respeito, porque mesmo casado, pai de filhos, com a minha família, eu não chamo meu pai e minha mãe de você. Se eu falar, eu tenho certeza que a Havaiana voa longe. Mesmo adulto, é Senhor, é Senhora. Quantas vezes as pessoas chegam para mim por ser novo e dizem: ô pastor, me desculpe chamar de Senhor, é que o Senhor tem idade para ser meu neto, tem idade para ser meu filho. Eu não me incomodo com isso, irmão, porque eu sei que isso é respeito. Isso é respeito pela posição que Deus me colocou hoje aqui com vocês. E com Deus nós temos que nos apresentar com temor, com reverência, porque Ele é o nosso Pai, mas é o nosso Deus também. Nós temos que ter reverência. Vamos ler alguns versículos aqui. Salmos 96, verso 9. Outro irmão, por gentileza, Salmos 132, verso 7. Salmos 96, verso 9, Salmos 132, verso 7, Mateus capítulo 4, versículo 10, 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 1,17, Mateus 4, 10, Salmos 132, verso 7, Salmos 96, verso 9. Quem encontrou Salmo 96, verso 9, fica em pé aí, pode ler, Salmos 96, verso 9, levante a mãozinha aí que o irmão vai levar o microfone aí até você, em nome do Senhor Jesus. Salmos 96, verso 9. Quem encontrou, sem briga, tá? Eu sei que todo mundo quer ler, a irmãzinha ali, ó. Leva o microfone para ela, meu lindo. Salmo 96, verso 9. Logo após outro irmão, por gentileza, Salmo 132, 7. Salmo 96, 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Amém? Tremei diante dele toda. Que isso? É temor diante da presença do Senhor. Vamos lá? Salmos 132, verso 7. Salmos 132, verso 7. Quem foi encontrou? Fica de pé aí, que o irmão leva o microfone até você. Salmos 132, verso 7. Vamos lá? Fica com medo não, fica acanhado não, é culto de ensino. Ó, uma irmã lá atrás, ó. Leva o microfone para ela, lindo, por gentileza. Salmo 132, verso de número 7. A irmã que levantou aqui na frente, pode ler o próximo então, Mateus 4, 10. Vamos lá. Salmo 132, verso 7. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos até o escabelo de seus pés. Amém? Isso fala de temor, de se prostrar, de se humilhar diante da presença de Deus. Agora Mateus 4, versículo 10. Outro irmão já fica no gatilho, por gentileza. 1 Timóteo 1,17. Então disse-lhe Jesus:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Somente a Ele servirás. 1 Timóteo, vamos lá? 1 Timóteo 1,17. 1,17. 1 Timóteo 1,17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Então nós temos que ter reverência, temor diante da presença do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Nós devemos orar com fé, com humildade, nós temos que crer. Efésios 3:20, vamos lá, Efésios 3:20, procura aí. Efésios 3:20, Tiago 1:6, Efésios 3:20 e Tiago 1:6. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou Efésios 3:20? André. Efésios 3:20, esse é conhecido, né, esse texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Vamos lá agora, Tiago 1:6. Tiago 1:6. Glória a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como é importante nós termos fé. Nós temos que acreditar. Quando você orar, ore em nome de Jesus, fale com Ele, peça com fé que o Senhor vai lhe atender. Nós precisamos, em nossa busca ao Senhor, nós temos que estar priorizando o reino dos céus, buscando a sua presença, buscando o reino de Deus nas nossas orações. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer o seguinte, olha só, presta atenção aqui, pode deixar que os irmãos conversem com ele lá. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que orar com fé, buscar a presença de Deus, priorizar o reino do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor, priorizando o reino. A Bíblia diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para gastardes nos vossos deleites. Então nós temos que saber pedir, saber falar, pedir as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, irmãos, aquilo que você tanto tem pedido a Deus, será que vai ser só para massagear o teu ego? Ou o nome do Senhor vai ser glorificado através disso que você tem pedido? A palavra do Senhor, ela nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo de número 19 ao 21, Mateus 6, 19 ao 21, sobre buscarmos a presença do Senhor, priorizar o reino de Deus em nossas orações e buscar ao Senhor. Olha o que diz aqui, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20: mas ajuntai tesouro no onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, o que você tem pedido a Deus? Qual é a sua busca em oração? A sua oração, qual é o motivo que está fazendo você orar, buscar a isso que você tanto tem pedido ao Senhor? Será que o nome do Senhor vai ser glorificado? Estará sendo glorificado? Mateus 6,33. Mateus 6,33. Diz assim, bem conhecido, vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas... Vamos lá, olha outro ponto importante.
Como eu falei, como é bom conversar com Deus, falar com Deus, independente do lugar. Eu trabalhei numa loja chamada Pernambucanas. Quem conhece aqui? Pernambucanas? Conhece, né? Trabalhei 5 anos lá naquele caixinha preferencial, lá em Vicente Carvalho, atendendo meus velhinhos, minhas velhinhas no preferencial e as mamães com criança de colo. 5 anos ali. E olha só, tinha momento, irmãos, que eu ia para o banheiro, me trancava no banheiro, dobrava o joelho do lado do vaso e começava a orar e falar com Deus e chorar. Eu precisava ter esse momento a sós com Deus. Eu tenho certeza que há pessoas também aqui que já tiveram experiências assim do trabalho, e você sentia aquele negócio no coração, e você começa a conversar com Deus, e a lágrima começa a rolar. Orar não depende de lugar. Orar é o teu coração com o coração de Deus. Vamos ler, que a Bíblia fala a respeito de alguns lugares que é bom orarmos. Vou precisar aqui de 4 irmãos aí. 4 irmãos. Primeira leitura, Mateus 6,6. Mateus 6,6. Segundo, Marcos 1:35. Terceiro, Atos dos Apóstolos 10:9. E quarto, Provérbios 8:34 e 35. Mateus 6:6, Marcos 1:35, Atos 10:9 e Provérbios 8. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entrar nos teus aposentos e fechando a tua porta, orares ao teu Pai, que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Qual é o ambiente que está sendo falado aqui? Casa, quarto, dentro da sua casa. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Fica de pé o irmão aí que encontrou Marcos 1:35, que o irmão vai levar o microfone até você. Ali, ó. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Amém? Preste atenção, tá? É um lugar deserto. Não é o deserto que você imagina, areia, sabe, só a pessoa. Não, é um lugar deserto. Por exemplo, aí tem gente. Aqui só está eu. Um lugar deserto. Ok? Amém? Então nós vamos ver aqui, ó, oração no particular, em casa, no quarto, um lugar reservado. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra, que muitas pessoas pegaram o hábito de fazer isso, né? Tem na sua casa um cantinho específico que é o seu cenáculo, o seu lugar que você fica ali só para orar. Eu tenho o meu lugar em casa que eu estudo, que eu oro. Eu acredito que tem irmãos que têm esse hábito também, esse costume. Atos 10:9. Atos 10:9. Atos 10:9. A nossa irmã encontrou ali, né? Logo após, Provérbios 8:34, tá bom? Atos 10:9. Vamos lá. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Amém? Então ele foi lá subir no terraço para orar. Então olha só que os ambientes em que essas pessoas estão orando são ambientes diferentes. Um terraço, um lugar deserto, uma casa, ok? Então o ambiente, ele não vai me impedir de orar. Deixa eu falar um negócio para você. Para você falar com o pastor Paulo Alves Correia, que é o nosso pastor presidente, você precisa marcar um horário. Para você falar com o presidente hoje da República, que é o Lula, precisa marcar um horário. Para você ir lá na Inglaterra falar com a rainha lá, você também precisa marcar um horário. Para você ir lá na França falar com o Macron, você também precisa marcar um horário. Agora, tem um rei que só basta você abrir o coração
que não precisa marcar horário. É só você abrir o seu coração e falar: Pai, em nome de Jesus eu me apresento a Ti nesse momento. E você já estará diante dele. Independente do horário, independente da hora, independente da situação, independente do local, você pode falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 8, 34 e 35. A nossa irmã ali encontrou? Leva lá o microfone para ela, linda. Provérbios 8, 34 e 35. Irmão, já vou encerrar. Tá bom? Já. Só mais 2 horas. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada. 8:35. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Amém? Está na porta, fala de perseverar. Estou ali, estou orando, estou pedindo, estou intercedendo, estou perseverando, esperando e aguardando no Senhor. É bom estar na casa do Senhor. 2 Crônicas 7:15. Deixa eu ler aqui para a gente poder ir rápido, tá? 2 Crônicas 7:15 diz assim, ó: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Salomão está inaugurando o templo. Ou seja, aqui é lugar de oração, a casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque tem gente, irmão, você sabia que tem gente que em casa é difícil orar? Você sabia que tem gente, por causa do trabalho, é difícil orar, se concentrar? E sabe qual é o único momento de paz que ele ou ela tem? É na casa de Deus. Por isso que nós temos que ter reverência. Por isso que quando você entrar na casa de Deus, irmãos, entre para entregar o teu melhor, para conversar com Deus, para falar com Ele, para entregar o teu louvor, para adorar a Ele, para que você também possa até ajudar um irmão que está tendo com dificuldade, porque às vezes ele está de um dia estressante, e às vezes é difícil até de se encaixar no culto, e se ele ficar do lado de alguém que está dormindo, morrendo, frio, piora mais ainda. Agora, se ele sentar do lado de um irmão que está ali intercedendo, orando, adorando, clamando, pode ter certeza, irmão, você vai ajudar essa pessoa a ficar ligada no trono da graça, a orar, a buscar a presença do Senhor. Mateus 21:13, põe aí, Mateus 21:13. Mateus 21:13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em ouvido de ladrões. Amém, irmãos? Por que Jesus está falando isso? Porque as pessoas estão no templo fazendo coisas erradas. Que isso, pastor? Estão perdendo o propósito de estar aqui. Posso dar um exemplo? Muitas vezes nós ouvimos alguém falar assim na igreja assim, ó: irmãos, quem veio buscar uma bênção aqui? Quem veio buscar uma bênção? Já ouviu isso? Alguém falar isso na igreja? Por causa desse hábito, quem veio buscar uma bênção? Você está acostumando o povo a vir na igreja só para buscar bênção. Só que o propósito de estar aqui não é buscar bênção. O propósito de estar aqui é adorar, é orar. Pastor, mas e a bênção? A bênção é a consequência da minha vida aqui. Então você precisa entender que quando você vem para a igreja, você vem para a igreja para entregar. Você vem para a igreja para orar, para adorar, para entregar a tua adoração, para entregar a tua oração. E você pode ter certeza que aquilo que você apresenta ao Senhor, como consequência, como resultado, vai ser bênção, libertação na tua casa, na tua família, saúde, com certeza há de acontecer. Vamos ouvir aqui 2 versículos, só para encerrar esse assunto de hoje, falando de oração. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já está próximo o fim de todas as coisas.
Portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. 1, 2, 3 e... É viver 24 horas de joelho? Não. É você estar ligado com Deus no céu. Então, irmãos, por hoje, nós vamos ficar aqui só falando de oração mais ou menos uns 3 meses. Só de oração. Então, preste atenção. Que eu e você possamos estar sempre querendo buscar mais. Buscar mais a presença de Deus, orar, falar com Ele, conversar. Você conhece alguém que você gosta de conversar com ele? Não é bom? Não tem pessoas que você olha assim, rapaz, mas eu gosto de conversar com aquele irmão. Os assuntos dele são saudáveis, o papo dele é bom, a conversa dela é legal, é bom demais. Ela não fica falando mal de pastor, de ministério, de irmã fulano, de irmã betana. Não, as coisas dela é só para edificação. Não tem pessoas assim que a gente gosta de conversar, gosta de estar? Com Deus é desse jeito, irmão. Quando você começar a se acostumar a pegar esse hábito de orar. Daniel orava quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia? A Bíblia fala quantas horas era? Não. Então, se eu e você pegarmos esse hábito de orar, sempre. Eu tenho 37 anos, sou criado na igreja Assembleia de Deus, sou filho desse ministério, desta casa. Eu fui criado, meu pai era da Deus e Amor, minha mãe da Assembleia. Então imagine como eu fui criado, nasceu isso aqui. Então imagine só, meu pai rígido que só. Eu tenho um tio, irmão da minha avó, que a minha prima, na época, ela cortou a ponta do cabelo. Ficou 3 meses de disciplina porque cortou a ponta do cabelo. Isso alguns anos atrás era terrível. Ia para Vicente Carvalho, vamos lá comprar roupa. Vamos orar. Senhor, nos direciona na loja, nos direciona no vendedor, nos ajuda a encontrar um preço bom. Tudo orava. Você sabe por que tem relacionamento frustrado? Você sabe por que tem empresa que fale rapidinho? Você sabe por que tem muita coisa que dá errada na vida de muita gente? Porque não ora antes de fazer. Não ora antes de fazer. Agora, se você orar, se você apresentar ao Senhor, você pode ter certeza, irmão, o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém ou não amém? Amém. Me perdoe que eu passei um pouquinho. Vão acostumando comigo, o culto de ensino é assim, é mais ou menos 1 hora só de ensino da palavra do Senhor, toda sexta-feira. Falte terça, falte segunda, passou não tem, é por isso mesmo, você pode faltar. Mas sexta-feira não falta, só falta se você estiver morto ou doente, não dá para vir. Tá bom? Mas sexta-feira não falta. Eu aprendi assim, irmão. Sabe como se vê o termômetro de uma igreja, se uma igreja está saudável? Vem na escola dominical dela e no culto de ensino. Se tiver só Pedro, Tiago e João na sexta-feira, e a irmã Maria mandou um bilhetinho falando que não vem, é porque a igreja não está bem. Porque a igreja, a base dela é a palavra. Amém? Então depois que você já ouviu praticamente 1 hora hoje, vamos dobrar o joelho só uns minutinhos. Eu passei um pouquinho, 5 minutos eu passei do horário hoje, mas vamos orar só 3 minutinhos. Só para você pedir, Senhor, deixa a palavra entrar no meu coração, deixa eu guardar essa palavra, me ajuda a praticar essa palavra.